Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou comentar sobre a Wiz, certo? Ação que passou por uma pequena turbulência no ano passado, 2019, devido aí a talvez ou a balançada na sua exclusividade como corretora de seguros da Caixa, mas uma empresa que desde então vem apresentando novos e bons resultados e também novos e bons fatos relevantes, ou seja, a empresa quer se reinventar, está adquirindo, está com um plano de expansão bem bacana, inovação também. Vamos lá, vou começar a falar sobre a Wiz para vocês. Muito bem, vamos ao resumão da Wiz rapidamente para vocês. Antes, aquele crédito para o Edu Cavalcante aqui do Fundamentei.com. A fundação da Wiz foi em 1973, listagem na Bolsa em 2015, cerca de 1.833 empregados, certo? Isso em 2018. Brasília, Distrito Federal, é a sede Financeiros Seguros, tá? Interessante, atua principalmente como a corretora de seguros da Caixa Seguradora e opera com exclusividade. Se eu não me engano, esse contrato vai até 2021. Tá certo? Está balançando aí para ser renovado, tá? Quem souber de mais notícias recentes, eu fiquei por fora da cobertura da Wiz, desde que ela ficou um pouco cara ou esticada graficamente, mas ela balançou muito ano passado, pelo menos nos bastidores, não necessariamente só a cotação, sobre essa suposta não renovação do contrato de exclusividade com a Caixa, tá certo? Então é interessante, vou trazer para vocês nesse vídeo aqui algumas táticas ou, de repente, ofensivas que a diretoria da empresa, o conselho também, está fazendo pós esse balanço aí não tão otimista da Caixa em relação a eles. Tá? Novo mercado, 100% tag-along, 41% free float, ou seja, governança linda, maravilhosa aqui. Tá certo? Quem que nós temos de alavancagem? Zero. Uma empresa preparada para expandir, para crescer. Tá? Zero de alavancagem. Um setor muito perene do mercado brasileiro, né? Seguros, que tem espaço para crescer, tem espaço para inovar, para ficar mais fácil para se adquirir seguros, para se segurar. Né? Lógico que tem alguns princípios que às vezes são conflitantes, como, por exemplo, segurança, porque o seguro é tão caro ou deixa de ser caro, porque o Brasil precisa de seguro, porque o Brasil não precisa, o brasileiro e a brasileira precisam. Isso fica fora desse vídeo aqui, mas é uma empresa que tenta renovar também como adquirir. Né? Não deve ser tão bom para os corretores de seguro, porque cada vez mais a Wiz se digitaliza e tem planos para digitalizar ainda mais a aquisição de seguros e toda a experiência para se vender seguros. Então, essa empresa está assim, é uma fintech de seguros, vamos dizer assim, até com participação em fintechs de fato, e já vou comentar já para vocês. Mas aqui, lucro líquido interessante, com certa consistência, tá? Porque exclusividade, margens muito parecidas por muito tempo, então aqui toda a exclusividade da Caixa para ela, então todo o mercado gostou bastante da Wiz e comprou bastante essa ideia de estabilidade. Para 2020 em diante, já entra aí no túnel dela, né, no seu horizonte, novas possibilidades, o que traz mais risco, mas também pode trazer mais retorno. Tá? Lucrativa, isso é interessante. Sua composição acionária aqui está um pouco desatualizada, mas tem aqui a íntegra, participações, caixa, tá? Depois é free float. Valor de mercado de aproximadamente 2,6 bi. Tá? Então ela atualmente corretagem de seguros de todos os ramos, assessoria, consultoria, área de serviços de seguros em geral, intermediação, desenvolvimento de soluções de negócio sem especificação definida. Essa é o Wiz, tecnologia /holding /seguros, tá certo? Aqui está a par participações em contrapartida dessa íntegra, tá certo? Confesso que eu tentei pesquisar, não consegui achar qual está mais atualizado, mas de certa maneira essa é a composição atual, creio que seja de 2019, atualização, tá? No RI dela fala que é 2017, então por isso que eu falei que está desatualizado, creio eu estar desatualizado. Tá? E se você quiser trocar ideia com o Marcos, ou Marcos do RI, manda lá, ri@wiz, com z, soluções.com.br.
Muito bem, seus principais produtos comerciais e mercado, vamos dizer assim, então produtos de banca assurance ou bank assurance, tá certo? Então se você está ligado no setor bancário, seus seguros e tudo mais, ela trabalha com esse tipo de produto. São produtos como seguro habitacional, prestamista ou prestamista, vida, residencial e multirisco empresarial. Tá certo? Os produtos de Bank Assurance representaram 75% da receita bruta total. Tá certo? Aqui 2017 pelo jeito. Tá? Um pouco defasado, mas aqui tá os produtos de Bank Assurance. Produtos tradicionais, mais simplórios, como seguro auto e seguro saúde, tá? Também estão por aqui. Operação Corporate atua com força de venda especializada fora das agências da Caixa. Tá oferecendo soluções integradas e customizadas para grandes empresas em seus projetos de investimento, garantindo a melhor prestação de serviços com produtos alinhados às necessidades. Então aqui dá uma puxada de sardinha, mas é sim interessante saber que ela trabalha também já fora do ambiente da Caixa. O processo de vendas de seguros de riscos especiais é consultivo, tá certo? Não tem aquele padrão de preço em relação tabelado, vamos dizer assim. Tá legal? Muito bacana. E o último é a operação com parceiros, tá? Barra holding aí, é sim também pool dos produtos que a UIS faz. Então, consórcios nas modalidades auto e imobiliário, seguro prestamista, aqui quem souber, por favor, deixe nos comentários, seguro quebra de garantia. Tá legal? Muito bem, um pouquinho dos produtos da empresa. E aqui eu trago para vocês os fatos relevantes do RI, só para destacar, não vou comentar especificamente de um ou outro, acho que vocês têm conteúdos suficientes na internet para fazer aquele estudo do dever de casa, né, um pouquinho mais a fundo, mas sim, nós temos aqui a UIS se movimentando em relação ao Banco Inter, então ela adquiriu ali a Inter Seguros, então da Caixa passa para a Inter se a Caixa desistir. Bom, isso é interessante, tá? Fintechs aqui se juntando, tanto serviço de bancos e etc, mas tem seguros, tá? O mercado tem expansão, tá? Um mercado totalmente digital, então tem todo um perfil que a UIS quer traçar. Também temos aqui com a Galápagos, tá certo? Me perdoem aqui, já tentando entrar na parte de finanças, investimentos, GRD Finance, tá? Então não é uma empresa que está quieta. Né, olha as datas aqui, ó, dezembro, novembro, aqui junho, tá? Aqui dezembro, né, mais uma participação da Barigui Corretora, ou seja, esse lance de investimentos, corretora, fintech, está cada vez mais se conectando, tá, com a UIS. Então não é uma empresa que está paradinha, está ali esperando o contrato de exclusividade acabar ou continuar. É uma empresa que está no mercado, o CEO dela está pipocando aí em canais de mídias tradicionais e também em YouTube, tá certo? Então é sim uma empresa dinâmica, para dizer o mínimo. Tá legal? Aqui na Fundamentos, o que nós temos? Uma empresa que, por ser do ramo de seguro, aqui eu vou dar uma puxada de sardinha nela, dificilmente, a gente vai conseguir encontrar uma empresa descontada no seu preço ou valor patrimonial pelo tipo de serviço que presta, tá certo? Já o PL também um pouco salgado, então se você releva preço, indicadores fundamentais de preço, talvez você elimine a UIS, tá certo? Dividend yield, farto, só que aqui cabe um chama-atenção, que ela distribuiu dividendos acima da média em 2019, que não foram recorrentes. Então vamos mostrar o histórico de dividendos já. Os seus qualitativos são maravilhosos, fruto da exclusividade com a Caixa e com aquela, né, padronização da sua receita, tá? Muito interessante para um determinado tipo de investimento. Agora ela começa a ter um pouco mais de risco, mas também a adquirir novas dinâmicas de mercado, tentando trazer aí uma precificação de empresa de crescimento mais do que aquela empresa estável. Essa é a minha opinião sobre ela. Tá certo? Margem líquida formidável, ainda aproveitando aqui da exclusividade. Tá? Empresa que é lucrativa no último TRI, foi lucrativa no último ano. Tá certo? Dividendos. Então aqui em 2019 ela distribuiu bons dividendos em relação aos anos anteriores. Vejam aqui numa média de 20 a 19 centavos, de repente 77 e 33. Tá? Isso foi acima da média. Tá? A gente pode ver que o histórico no gráfico
de tabelinhas aqui, né? Que é muito mais média, a média dela está muito mais correlacionada ali em 30 a 20 centavos, tá, do que 77 centavos ou até 33 centavos, só para trazer essa ponderação para vocês. Lucratividade dela crescendo, tá? Crescendo e de maneira consistente, tá? Vejam aqui um loop, né? Uma tendência de alta, de valorização muito interessante. Desde que se conheceu as ações, gerou valor, entregou e gerou valor para o seu acionista. Tá? Então é uma empresa bonitinha, em um setor que alabar-se aí, perene, tá certo? Então eu acho que não temos, pelo menos no presente, nenhum grande desafio para a empresa. Talvez terá um grande desafio com as novas aquisições e toda essa sinergia, tá? E a possível perda da exclusividade. Quem que você pode comparar ela? No corretoras de seguros, aqui me puxou a Status Invest, a Alper, consultoria em seguros. Tá? Não tem o mesmo DNA da WIS, mas está aqui. Tá certo? O último ano dela, que eu acabei não colocando para vocês, tá? Só para destacar de novo o mega provento. Tá? Lucratividade muito consistente, exclusividade, blá blá blá, mas aqui um big provento. Tá? Talvez para repartir aí, ó, as vendas da controladora, possível, enfim. Aqui, se você comprou a WIS há 5 anos atrás, você está muito bem, obrigado, com 55% de ganho contra 117% do Ibovespa. Se você comprou há 1 ano atrás, você bate o Ibov. Tá? O Ibov bem já aí maduro e você subindo ainda a WIS. Tá legal? Análise técnica para finalizar o vídeo para vocês, o que eu gostaria de comentar? Tá, aqui ela está rompendo os 2 principais pontos dos últimos vídeos, pontos que eram resistência, agora são suporte, né, região de divisor de águas aqui, consistente, tá? 12,12 a 11,81 e a outra 14,39. Tá? Então o grande perigo, vamos dizer assim, da WIS é ela negociar entre essas 2 faixas aqui. Tá? Uma região de um extremo equilíbrio entre comprados e vendidos, já que pós-tendência de alta aqui tomou uma baita gelada, aqui houve venda, tá certo? E a tendência atual é de compra, tomou venda aqui, sobreviveu. Vamos ver o próximo pullback se ele consegue ficar acima de 12,12 a 11,81 ou até 14,39, tá certo? Muito importante. Eu trago para vocês que o principal pullback ele se deu neste rompimento aqui, ó, bum, 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 certo? Então aqui se caracterizou a perda de uma tendência de alta, tá certo? Então tanto este carinha inteiro, o verdão, como a meiuca dele, formam a base dos meus estudos de fluxo aqui, tá? Então esse aqui é metade, chegou ali no fundinho 6,31, depois nunca mais voltou. E agora, se voltar, estamos falando em 13,29, conforme ele vai se valorizando, eu subo. Tá? Este é um fluxo de aproximadamente R$ 3,50. Tá certo? Ele total, vezes 2 praticamente. Pão, pão. Tá? São esses, aqui daria 5,69 ou 5,99. R$ 6,00, vai. De 3 e pouquinho a R$ 6,00. Tá? São os fluxos que eu estou mirando como trend follower. Tá, acreditando que ela vai encarar uma tendência de alta. Ainda não está. Tá? Um grande destaque para o seu IPO. Então, o seu IPO hoje está com um valor abaixo da cotação e já foi usado como resistência de baixo para cima, suporte de cima para baixo, suporte de cima para baixo, aqui resistência, pum, e aqui suporte. Então, essa é um belíssimo ponto de equilíbrio, 9,74. Tá certo? Sempre colocando aqui para vocês do lado direito. Tá? São os 2 pullbacks que eu estou caçando. E a alta, para mim, já está em fim de ciclo, que é essa grande alta aqui. O preço já está invadiu até um pouquinho a mais. Então a ideia realmente é trazer o que para vocês? Esses 2 pullbacks, para tentar pegar uma tendência de alta para 2020, que é totalmente factível, tá certo? Os 2 pullbacks de venda e para os compradores, tá? O primeiro ombro, cabeça a ombro de inversão de tendência se deu justamente aqui, ó. Tá certo? Então, a partir deste cara é que eu olho para quem comprou aqui corajosamente, contra a tendência, porque a tendência até este momento aqui era de simplesmente continuar a queda,
certo? Os R$3,50 ou R$6 e não caiu, começou a subir. Então, este fluxo aqui, A, B igual a CD, é o que está para mim marcando o topo ou vamos dizer assim, o equilíbrio aqui, já umas vendazinhas acontecendo por aqui. Então, para mim, 12,12, 11,81, 14,39 são os pontos exatamente, mais o fluxo de 3 e pouquinho ao fluxo de 6 ou 5 e pouquinho, são os caras que vão nortear o estudo para quê? Para no mínimo caçar esse, tá? E pró tendência esse. Bom, já fez um aqui e agora pode fazer mais. Tá certo, galera? Então é dessa maneira que eu vou tratar o planejamento para o WIS. É uma ação que, apesar de um setor fofo, que é o de seguros, e que todas as outras aí navegam em mar a R$30, R$40 aí, ou pelo menos acima de 20, se eu não me engano, posso estar enganado, mas todas as ações de seguro, eu acho, Porto Seguro, devem ter ali as suas precificações mais salgadas do que a WIS. A WIS é a mais barata de valor nominal, tá? Pode ser ali interessante para um 2020 que tem muito ativo já esticadão. Tá certo? Aqui eu queria prestar só uma homenagem ao Kobe, que eu fui jogador de basquete, para quem me conhece há mais tempo aqui no canal, desde 1900 e bolinha, não, desde 2000 foi quando eu comecei a jogar basquete, anos 2000, e o Kobe era nossa senhora, era o cara, e tanto ele como Vince Carter, como Allen Iverson, como Jason Williams, como Jason Kidd, e aqui no Brasil, digníssima Magic Paula, é a minha principal ídola, ou ídolo mulher, tá? Não tenho ídolo homem aqui no Brasil, a não ser papai e mamãe, mas gostaria de prestar uma homenagem que foi uma fatalidade. O Kobe, eu acompanhava ele não só como jogador agora, né, mas também como escritor, como um excelentíssimo storytelling, ganhou até Oscar ano passado. Era um cara que se preocupava, segundo ele, em inspirar as pessoas que não necessariamente viriam a ser jogadores ou viriam a praticar o esporte, mas contar as histórias, contar a história para crianças, segundo ele, fazia um mundo melhor. E, cara, ele tinha umas ideias muito fora da caixa e era um cara que influenciador também, sempre aí pulando de podcast em podcast, de youtuber para youtuber, um cara que estava conectado com o mundo da maneira que é agora, como se passar a mensagem de maneira mais eficiente. E tinha uma filha que era craque, tá? Que infelizmente chegou a falecer também, uma delas. E, puta, o Kobe foi demais. Foi uma tristeza enorme ontem. E no momento em que a gente carece tanto de ídolos, aqui no Brasil, então, eu, particularmente opinião própria minha, não tenho nenhum mega ídolo atual. Talvez pequenos influenciadores ali, pseudo-ídolos, possa existir aqui e acolá, mas um gigante como é o Kobe, de fazer multidões irem até o ginásio, de fazer todos os times no dia, ou hoje, né, que é o dia 27, um dia após a sua morte, prestar homenagem. Isso são coisas que o esporte proporciona, porque o esporte é uma das poucas ciências, vamos dizer assim, uma das poucas habilidades ou tipo de envolvimento social, vamos dizer assim. O esporte é um dos poucos envolvimentos sociais que a gente ainda mantém e que vai manter para sempre. Se tivesse algo para ser bullish, para ser holder, né, seria o esporte. Uma delas seria o esporte, na minha opinião, se fosse um ativo, né, SPOR3, seria o esporte, porque pode vir o e-esporte, pode continuar o esporte como sempre será esporte. Sempre terá ali os 3 melhores ambientes da minha vida foram a minha casa, as minhas casas, obviamente, família, né? A sala de aula e a quadra de basquete. Tá certo? Hoje, infelizmente, eu não tenho, ou raramente tenho a quadra de basquete, porque me ferrei as costas aqui com uma baita de uma contratura na minha lombar, que me tirou de Caxias do Sul em 2015 e me tirou de basquete até hoje. Raramente eu brinco de basquete, mas sinto muita falta e aprendi muito em quadra de basquete. Então o Kobe é uma morte muito sentida por mim. É um cara que acreditava também que o esporte, não só o basquete, é simplesmente transcendental, né? E evolui uma sociedade, né?
Tipo do cara que acreditava que R$1 investido em uma redinha, em um aro, era muito melhor do que milhões investido em segurança pública, por exemplo. Então esse tipo de ideal, esse tipo de filosofia e o que ele foi como atleta, né, um animal, um beast, né, competitivo ao extremo, depois do Jordan, com certeza, se não o melhor, um dos melhores. Tá? O Jordan é tipo ao concurso, acho que não tem nem como disputar, mas Kobe espetacular. Né? Então aqui minha homenagem ao Kobe, que eu também fui um pseudo jogador de basquete até os 25 anos aqui no Brasil. Joguei universitário americano também, mas na terceira divisão, NAIA. Então não tive muita relevância por lá. Aqui cheguei a ter bastante relevância na base. Já adulto, joguei NBB 1 ano, então não fui nenhum cara relevante nesse quesito. Beleza? Então é isso, galera. Uma pequena homenagem ao Kobe no final do vídeo para quem ficou aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.